Oi, gente. Vamos dar início então à nossa aula de diagrama de fluxo de dados, tá? A gente vai ver as regras gerais, assim, para elaboração de um diagrama, vai ver o que é esse tal de diagrama de fluxo de dados. A gente vai conhecer os elementos para a gente fazer a nossa composição do diagrama, tá? Vamos ver a agenda aqui, olha. O que é um diagrama de fluxo de dados? O que eu devo fazer no DFD, que é o diagrama de fluxo de dados? Os elementos que eu utilizo para gerar esse meu diagrama, esse meu desenho, tá? Os níveis que a gente vai ter no nosso diagrama e no finalzinho a gente vai praticar criando o DFD. Provavelmente, por questão de tempo, essa segunda parte da prática vai ficar para a segunda parte do vídeo, ok? Vamos lá, né? Vou desligar aqui a música. Já quero indicar para vocês aqui a banda Pentatonix, que é uma banda super massa que eu ouço aqui no Spotify, tá? Que eu escolhi para dar uma animação aqui na nossa aula, ok? Vamos lá e vamos seguir então para a explicação. Bom, o que é um diagrama de fluxo de dados? Vamos lá, vamos lembrar que a nossa disciplina é a disciplina de Introdução ao Desenvolvimento de Software, que é aquela parte que vem antes da programação, é toda a parte de análise, de entendimento de problema, para a gente projetar uma solução dentro da tecnologia que, por sua vez, no caso que nosso, será um software ou um conjunto de softwares integrados, tá? Para que a gente resolva o problema daquela pessoa, daquela empresa, de algum nicho específico do mercado, tá? O diagrama de fluxo de dados, ele vai fazer o quê? Você vai fazer um desenho e vai mostrar o fluxo de informação, o sentido, tá? O caminho que a informação vai percorrer dentro do seu sistema. Você vai ter um elemento que é a entidade, que é aquele objeto, aquela pessoa, aquele elemento que vai inserir informação dentro do sistema. Você tem os processos, que são as atividades que você vai fazer, que o seu sistema vai desenvolver, tá? Para processar a informação. E vai ter também os depósitos, que são os locais onde você vai guardar algumas dessas informações, algumas informações que foram geradas e obtidas pelo seu sistema, ok? Então, o diagrama de fluxo de dados, tá? O famoso DFD, é o que? Uma forma visual de você escrever o caminho da informação dentro do seu sistema, ok? Bom, então por que eu devo fazer um DFD? Vamos lá, por que eu devo fazer? Vamos explicar. Imagine que você foi solicitado que desenvolvesse um software para gestão de horários de consultas, agendamento de consultas em uma clínica médica de um médico que ele é cardiologista. E essa clínica, ela faz vários tipos de exames do coração, eletrocardiograma, vários outros exames. E também eles fazem consultas, tem médicos que também fazem o atendimento, tá? Como consulta. Então, vamos lá. Eles estão com um problema que eles querem solucionar, eles querem oferecer um recurso para que os pacientes possam de casa mesmo fazer o pré-agendamento, um agendamento dos horários de consulta. Eles querem que instantaneamente os médicos tenham acesso a essa consulta que foi agendada para eles e aos exames que foram atribuídos a eles. Então, vamos lá, o médico, de repente, ele está em um horário de folga, ou um fim de semana, ou ele está fazendo alguma outra coisa que ele não está no consultório, não está na clínica, ele consegue, então, através do seu celular, receber alguma notificação de que o seu sistema vai enviar para ele, falando, olha, no dia tal, no horário tal, você tem uma consulta marcada, você tem um exame marcado para o paciente e tal. Vai especificar, vai ter todas essas informações. Então, para você ter esse tipo de cenário, você precisa, então, para você resolver, né, solucionar, criar um software para esse tipo de cenário, você analisa todas as informações que você vai precisar trabalhar com elas. Por exemplo, para você entender o fluxo de dados e os processos que têm que ser feitos, você vai entender quais as necessidades do seu cliente, tá? Que no caso seria essa clínica médica de clínica médica de cardíacos, né? Para cardíacos. Você vai mapear quem são as entidades, quem são os elementos, as pessoas, os sistemas que vão entrar com informações dentro do seu sistema, qual informação você vai processar para fazer esse agendamento de consultas e agendamento de horário de exame.
E quais são os depósitos, né? O que é que você vai precisar armazenar de informação para acessar depois? Vai ser o depósito de consulta, o depósito de exame, tem um depósito de paciente, o depósito de médicos. Sim, você tem vários lugares onde você pode armazenar essa informação. Um exemplo assim, que eu dei na aula sobre depósito seria o seguinte: você imagina que você tem uma gaveta e nessa gaveta você coloca várias coisas, porém várias coisas do mesmo tipo. Por exemplo, você tem uma gaveta de camisa, você só guarda a camisa nela, mas as camisas elas podem ter alguns valores diferentes, né? Pode ter formato diferente, uma pode ser manga curta, outra manga longa. As cores podem ser diferentes, modelos, estilos podem ser diferentes, mas o fato que delas serem camisas, isso não vai mudar. Tudo que elas têm em comum é essa característica de ser uma camisa, o tipo dela é uma camisa. Então, encare um depósito de dados como sendo uma gaveta, tá? Uma caixa que você vai jogar um monte de informação parecida lá dentro. Essas informações elas possuem elas possuem características diferentes, porém elas têm sempre essa mesma característica. Quando você olha do tipo de característica, é a mesma. Todas têm cor, todas têm modelo, todas têm uma estampa, não é verdade? Então, quando você analisa depósito, é um lugar que você vai armazenar informação mesmo, que você vai guardar. O processo é o conjunto de atividades que o seu software vai executar para gerar um objetivo, né, atingir um objetivo específico. Por exemplo, no caso desse agendamento de consultas, né, uma boa prática para você dar ao nome do processo é uma ação, um verbo seguido de um substantivo, né? Gerenciar consultas, gerenciar horários, gerenciar horários de pacientes, de consultas, gerenciar dados dos pacientes, tá? Você pode fazer esse tipo de especificação, uma ação que vai exemplificar tudo que aquele processo vai fazer, tá? De uma forma geral, e um substantivo que é o que vai receber essa ação, né? Ou em que consiste essa ação desse seu processo. Então vamos lá, o fluxo de dados, você tem a entidade que é aquele objeto, aquela pessoa, aquele sistema que vai prover informações para o sistema. O seu sistema, que é, né, representado pelos seus processos, pelo seu processo, ele vai tratar essa informação que chegou da entidade e você vai então depositar essas informações em um depósito de dados, que futuramente a gente vai entender que isso vai virar uma base de dados, uma tabela do banco de dados, ok? Então, por que? Responder, por que tem que fazer um DFD? Para você entender mesmo, tá? Todo o fluxo de trabalho, o processo que o seu sistema vai ter para resolver o problema que você precisa resolver, tá bom? Vamos lá. Elementos do DFD: os processos, os fluxos, as entidades e os depósitos. Como é que eu represento isso dentro desse meu desenho, né? Dentro desse diagrama? O processo ele pode ser representado, olha para você ver aqui, ó, o círculo, retângulo com pontas arredondadas ou eclipse. Tá? Isso vai variar, porque assim, você tem várias ferramentas de diagramação que você pode criar esses diagramas e elas vão te oferecer, né, algumas shapes, alguns formatos, tá? Para você, com os elementos que você possa representar esses elementos do DFD. Então pode ser um círculo, um retângulo com pontas arredondadas ou um eclipse, isso não faz diferença, desde que você descreva o que é aquele processo ali, ok? Bom, o depósito de dados, gente, ele são duas retas paralelas, tá? Você pode representar por duas retas paralelas e no meio você coloca o nome do que coisa é que está sendo guardada ali nesse depósito, tá? Na sua caixinha de dados. O retângulo aberto do lado direito, tá? Isso também dentro da regra de criação de dicionário de diagrama de fluxo de dados é aceitável, ok? Entidade externa pode ser um quadrado ou um retângulo, super simples, tá? E a seta pode ser linha reta ou linha curva, ok? Você pode fazer, a seta vai fazer o que? Vai representar o que? O fluxo de dados, o sentido em que a informação está caminhando, tá? Geralmente, a gente vai fazer, a informação ela vai caminhar de uma entidade para um processo e de um processo para um depósito de dados, ou o caminho contrário, o depósito de dados vai mandar a resposta para o processo pode responder para a entidade, tá? Nunca uma entidade vai mandar, você vai usar um fluxo
para mandar direto informação de uma entidade para outra, porque é o processo que faz esse envio, ok? Um depósito com o outro também jamais você conversa. Ele precisa dessa lógica que você vai desenvolver, precisa dessa inteligência do processo, ok? E de uma entidade para um depósito também direto, jamais. Sempre o seu fluxo, você tem que passar pelo processo, ok? Bom, a gente vai então ver agora que os DFDs, eles possuem vários níveis digamos assim, de profundidade, tá? O nível 0, que é o diagrama de contexto, você vai pegar um processo e vai descrever de forma assim, geral o que seu sistema se propõe a fazer, ok? Quando você quebrar esse processo, a gente chama de explodir o diagrama, você vai quebrar esse processo em pelo menos 2 ou 3 processos, tá? Que são subtarefas que podem ser feitas que tem que ser feitas de forma independente dentro desse seu processo maior, tá? E aí, à medida que você vai explodindo o seu diagrama, você vai descobrindo novas entidades que existem ou novos depósitos, tá? Você não descobre só novos processos, você descobre outras formas de você armazenar, outras estruturas detalhadas, tá? Que você pode armazenar informação. Bom, agora a gente vai partir no próximo vídeo para praticar um estudo de caso. A gente vai ver um contexto, tá? Uma reunião de brainstorming que o cliente fez. E aí ele gerou um monte de coisas, assim, um monte de itens, sabe? Que o sistema tem que ter. E aí a gente vai mapear esses itens, vai ler e vai mapear entre requisito funcional e requisito não funcional. Daí a gente vai então fazer o nosso diagrama de contexto, tá? Que é o nível 0. E vamos fazer o diagrama de nível 1. Depois vocês vão praticando, fazendo o nível 2, até vocês verem que não tem mais nada para ser detalhado, já está tudo detalhado aqui. E aí você parte para o diagrama de entidade de relacionamento e a gente vai andando, vai criando um dicionário de dados e etc, tá? Finaliza essa parte de análise. Mas nesse próximo vídeo, a gente vai parar só mesmo no diagrama de fluxo de dados nível 0 e 1, ok? Tchau, tchau, gente!